Oi, gente, tudo bom? Eu sou Lisa Normei e hoje eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como a gente pode usar guache na aquarela. Eu trouxe aqui os guaches que eu tenho e os que eu já usei. Então, o primeiro que eu usei na minha vida foi esse aqui da Talens, que ele é em potinho e ele é um guache profissional, então ele é muito bom. De todos os que eu tenho, é a melhor marca. Óbvio que tem outras marcas aqui no Brasil que são profissionais. Eu não sei se eu vou deixar alguma. Acho que talvez na descrição eu deixo alguns nomes para quem quiser saber mais. Mas então, essa aqui é uma, e aí eu tenho o Semic, né? Que é as cores primárias pra gente fazer as misturas. Então tem o amarelo, ciano, magenta, o preto e o branco. E ainda tem bastante, ó, ele é assim. Então a diferença do guache com a aquarela, né? Porque nesse canal a gente só fala de aquarela, é que o guache, ele parece muito aquarela, só que ele é mais opaco, ele é mais denso. É como se fosse aquela aquarela hiper concentrada, ele não é transparente. Então quando a gente pinta, as camadas se sobrepõem. Então não fica aparecendo o papel embaixo, por exemplo, que nem na aquarela. A não ser que você use o guache mais aguado, aí sim. Então eu tenho esse da Thales em pote e aí eu tenho ele também aqui em bisnaga. Eu prefiro usar em bisnaga do que em pote, só que aqui no Brasil, por enquanto, enquanto estou gravando esse vídeo, eu não encontrei para vender. Esse aqui trouxeram para mim da Europa que eu pedi. Mas é isso. Aí temos também, eu tenho esse outro aqui de bisnaga, que eu recebi de para teste de uma loja que tem aqui em Florianópolis, a Box Arts. E eu testei e eu achei legal também. Ele é diferente, ele parece ser mais indo para acrílica, como se fosse guache acrílico. É uma marca russa esse aqui. E tem o famoso da IMI, ou RIMI, não sei como é que se fala, que é da China, né? Então esse aqui eu pedi pelo AliExpress. E a diferença é como se fosse o de pote, só que sem a tampinha e eu mergulho direto aqui o pincel sem dó. Ele é, acho que de todos os três, a que tem talvez a qualidade piorzinha, mas ele é bem divertido de usar também. Então, o que eu vou mostrar nesse vídeo? Eu trouxe umas pinturas já prontas que eu tenho aqui de estudos de baleias. Por que eu trouxe baleias? Porque este mês no Clube da Aquarela, meu clube de assinatura, a gente está estudando baleias. Então, o projeto desse mês é sobre isso. Eu vou mostrar o projeto final, peraí. Esses aqui são estudos, né? Mas na verdade eu ensino na aula a gente fazer vários tipos de textura, e aí depois a gente vê paletas de cor para as baleias, e aí a gente faz a nossa baleia super louca, cheia de textura e com várias coisas. Lembrando que para esse projeto específico vai ter um risco de baleia para vocês não precisarem desenhar, ou seja, vai ter um desenho já para copiar. Então quem não sabe desenhar pode se inscrever também, vai dar tudo certo. E aí tem um extra da gente fazer também o rabo e uns testes e tal. Tá um projeto super, super legal. Quem quiser tem link aqui na descrição. A gente tá pintando baleias esse mês. E aproveitando então esse tema, eu já na aula eu mostrei algumas coisas que a gente pode fazer com guache por cima da aquarela ou junto com a aquarela. E teve alguns que faltaram, então por isso estou aproveitando aqui pro YouTube eu ensinar mais algumas coisas que a gente pode fazer. Então, eu vou começar com esses dois aqui. Eles são estudos, assim, bem rapidinhos que eu fiz, não estão super finalizados. Então, é um jeito de eu aproveitar e fazer alguma coisa extra. Qual é um truque que eu adoro usar o guache? Assim, eu não uso o guache sempre nas minhas aquarelas, mas uma vez que eu uso sempre, que é para essa técnica, é quando eu quero fazer estilo galáxia, tipo fazer umas estrelinhas nas coisas. Então, pode ser em qualquer coisa, inclusive numa baleia. Vou pegar essa aqui como exemplo. E para isso a gente vai precisar de uma escova de dente velha, de preferência, não é o que você está usando. Guache branco, então pode ser esse ou esse aqui. Um pouco de água, eu tenho aqui um pouco de água nesse vidrinho. E um godê, que eu esqueci de pegar, peraí. Tá, então como é que a gente vai fazer? Esse é um truque super legal, acho que talvez você já conheça, mas sempre bom revisar. Vou pegar com meu guache de bisnaga, que eu acho mais fácil. Mas pode ser qualquer um deles. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho no meu godê. E aí, assim, a gente pode usar, quando a gente pega o guache direto daqui ou do pote, tanto faz, ele tá na sua consistência mais pastosa. E assim, a gente pode usar direto assim, pega com o pincel e já pinta. É muito bom pra gente poder sobrepor camadas, a gente vai fazer isso depois. Só que nesse caso, como a gente quer que a tinta espalhe, faça um efeito mais solto, a gente vai precisar colocar um pouquinho de água para deixar ela mais diluída. Então, vou pegar aqui com o pincel mesmo. Pode ser esse aqui.
pegar um pouco de água e diluir. Não precisa diluir muito, porque se a gente diluir muito, aí o branco não vai ficar tão branco, então tem que ser um meio termo. Pronto. Aí agora eu vou pegar a minha escova de dente, minha pintura. E assim, se você tem outras coisas em volta, é importante a gente tapar. Vou pegar aqui, por exemplo, esse papel aqui, pra gente não manchar outra baleia. Então agora com a escova de dente eu vou mergulhar aqui no branco. E agora, usando o meu dedo, eu vou fazer esse movimento assim, ó, pra gente espalhar a tinta. Aí assim, quanto mais perto eu fizer, maiores vão ficar as bolinhas, quanto mais longe, menor elas vão ficar. Ó, então a gente vai fazer assim e... E aí vai espalhando onde você quer que tenha as estrelinhas. Tem umas partes que dá pra fazer mais ou menos, então, eu quero que aqui tenha mais. Aí eu jogo mais estrelas, ó. Tá vendo que ficou mais aqui? O ideal quando a gente faz esse tipo de truque é que a base esteja mais escura, né? Essa minha não tava tão escura, mas como eu já tinha essa baleia pronta, eu queria mostrar. Ah, e por último, a gente pode também pegar um pincel fino e pegar o branco e fazer as próprias estrelinhas, né? Então, digamos que eu quero umas estrelas mais específicas por aí, eu posso fazer. Mas então é isso. Esse é o primeiro truque com guache. Agora, outra coisa que eu gosto muito de fazer com guache é a gente aproveitar para fazer fundos. Eu já vou mostrar como que a gente vai fazer e por que com guache e não com aquarela. E eu posso fazer ou pintar todo o fundo mesmo atrás dessa baleia, ou então fazer uma coisa mais estilosa. E aí eu vou fazer tipo um círculo para eu pintar. Vou usar aqui o compasso para isso. Mas claro, você pode também pegar tipo um pote, fazer assim e colocar o lápis, que também funciona. Então, que truque que é esse? Quando a gente quer fazer fundo na aquarela, tipo pintar um fundo colorido, ela não, digamos que não é a técnica mais fácil do mundo para fazer fundo. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no YouTube que eu ensino tutorial, vai estar aqui o card. E assim, tem várias coisas que você tem que se preparar antes, tem toda uma rapidez, um truque, depende também do material, um monte de coisa. Mas às vezes você só quer fazer um fundo que seja totalmente homogêneo, de uma cor só. E você pode usar guache, por que não? É só o fundo, não vai atrapalhar tanto a pintura, não vai ter nenhum grande efeito. Então, se você quer fazer um fundo de uma cor só, eu super indico usar o guache. Você também pode usar acrílica, por exemplo. Mas aqui nesse caso, a gente está usando essa tinta aqui. Então, por exemplo, eu gosto principalmente para fazer cores que com a aquarela não é tão fácil de fazer, como as cores pastéis. Porque a aquarela, ela, pra gente fazer cores claras, normalmente a gente coloca água, então vai ficar meio transparente. Mas se a gente quer que fique uma cor bem opaca, assim, um pastel, bem pastel, a gente vai ter que misturar com branco. E o branco da aquarela, ele deixa a tinta bem manchada, é meio chato de trabalhar, coisas grandes. Então, para isso, a gente usa o guache. Eu vou aproveitar que eu já tenho esse branco aqui e colocar alguma outra cor nele. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou querer fazer, pode ser tipo, por exemplo, um rosinha, um rosa claro. Então, eu vou pegar aqui o meu magenta, que é rosa, e colocar só um pouquinho. Vou até colocar nesse canto aqui, porque para fazer cor pastel tem que tomar muito cuidado. Ó, aqui eu coloquei muito. Eu quero que meu pincel esteja levemente sujo de rosa. Porque senão vai acabar ficando muito, muito, muito rosa. Lembrando que o guache, quando a gente usa cores claras, tipo com branco, depois que o guache seca, a cor fica mais escura. E ao contrário, quando a gente faz cores muito escuras, sei lá, vamos dizer que eu vou fazer um fundo preto. Quando o preto secar, ele vai ficar um pouco mais acinzentado, ele vai ficar mais claro. Então o guache tem esse probleminha, só para lembrar dessa dica. Então vocês vão ver que eu vou pintar aqui o rosa, ele vai estar bem clarinho e quando secar ele vai ficar mais escuro. Então já faz a mistura pensando nisso, coloca bastante branco se você quiser que fique bem clarinho. Aí assim, eu vou colocar um pouco de amarelo
Opa. Porque eu quero que fique uma cor pastel não tão rosinha, rosinha. Tipo, é um rosa meio salmão, sabe? Ó, com a cor pronta, a gente pode começar a pintar. E é só preencher. O guache, diferente da aquarela, a gente não tem essa preocupação dele, dele secar e ficar criando manchas muito doidas. É só preencher com calma, vai dar tudo certo. Ó, aqui dá pra ver que já tá secando e o rosinha ficou mais escuro do que aparecia antes, né? Porque realmente o guache ele tem esse efeito. Se você não quer que fique muito demarcada a linha do lápis, que eu fiz aqui forte para dar para ver no vídeo, eu apagaria ela um pouco, deixaria bem clarinha e pintaria com guache. De qualquer forma, quanto mais espesso o guache tiver, ou seja, menos água você usar, de preferência não use nada de água, assim você consegue fazer uma camada mais grossa, homogênea e opaca. Então ela vai ficar por cima do lápis, por cima de qualquer coisa que você colocar. Então o guache é bom para isso quando você quer tapar tudo que tem embaixo e deixar uma camada lisa de uma cor só ou de outras cores. E agora, para essa técnica final, a gente pode usar o guache muitas vezes nas nossas ilustrações e pinturas para fazer o toque final por cima. Então, digamos, a gente fez toda a pintura já em aquarela e tal, mas teve vontade de colocar uns detalhes a mais. Às vezes é uma paisagem, eu queria tanto colocar umas florzinhas amarelas em cima desse fundo verde escuro que eu já fiz. Você pode usar o guache. Então, ele vai ficar com uma textura diferente, vai dar pra ver que não é muito aquarela, mas fica bonito igual. Tem vários artistas que usam isso. Acho que eu vou deixar aqui na tela o nome de uma artista que faz isso bastante. Você vai reparar nas pinturas dela que ela faz tudo em aquarela e no final ela coloca guache por cima em alguns detalhes de folhas e não sei, de plantas, alguma coisa assim. Para esse aqui eu vou ver se eu consigo usar o guache da Ime. Então, o que que eu vou fazer nessa baleia? Nossa, com guache você pode inventar o que quiser, dá pra, tipo, criar um monte de coisas. E, por exemplo, tem várias pinturas legais de baleias que as pessoas criam coisas por cima. Ui, molhei aqui. Criam como, tipo, coisas em cima da baleia. Eu já vi, tipo, castelos, plantas, estrelas, galáxias, o que for. Eu vou fazer com florzinhas aqui em cima dela. Vou pegar um pincel um pouco mais fino, esse aqui, e agora eu vou fazer. Eu acho que eu vou pegar uma cor. Eu vou fazer um verde musgo aqui. Bom, é isso. Eu gosto de fazer a mistura de cor com um pincel maior e depois eu venho com um pincel menor para fazer realmente a pintura de detalhe. Então é isso, aí você faz a cor que quiser e inventa os elementos que quiser. Aqui eu vou fazer tipo umas florzinhas, uns cabinhos e umas florzinhas. Como na aquarela a gente passa o pincel na água para limpar ele, depois eu pego um paninho e aí agora eu vou pegar a próxima cor, que vai ser vermelho. E agora a tinta já tá quase seca e ela fica assim. Então, o muito legal do guache é isso, que você pode ficar desenhando coisas por cima sem se preocupar, que a cor ela vai conseguir se sobrepor. Só lembrando de usar o guache o menos aguado possível e ele bem pastoso, então pega um pincel fininho e vai testando. O guache às vezes ele é meio difícil de usar nesses casos aqui, eu vi que eu fiz umas linhas muito grossas, mas é só para fazer uma demonstração. E é isso, espero que eu tenha dado ideias legais para vocês continuarem, para quem é meu aluno, para continuar o projeto Baleias mais além. E para quem não é meu aluno, aproveite para dar uma olhada aqui no link na descrição sobre o Clube da Aquarela para ver se te interessa, porque a gente pratica aquarela todo mês, tem um grupo bem legal no Telegram que a gente conversa sobre materiais, sobre dicas, a gente se ajuda. E é isso, é basicamente para a gente se incentivar a pintar e se divertir com a aquarela. E agora eu guache também em alguns pontos. Assim ficou
as outras pinturas. E é isso, nos vemos na próxima. Tchau!